Vamos, galerinha? Todo mundo pronto para matemática um pouquinho a mais? Queridos, quisera eu poder estar todos os finais de semana, todas as aulas de matemática com vocês, mas devido à grande tribulação, eu não consigo assim dar mais aulas ainda, mas eu adoro estar aqui como professor, né? Estou sempre aqui como coordenador, mas como professor também eu gosto demais de estar com vocês aqui. Espero poder contribuir um pouquinho a mais para o aprendizado de vocês. Sou o professor Fábio Frota. Para quem... Alguém está chegando hoje pela primeira vez? Levanta o braço aí. Está vindo pela primeira vez? Salva de palmas aí para os novatos, né? O nosso projeto já tem 8 anos. Estamos aí nessa luta para que vocês possam entrar na universidade. Temos alunos aí que já terminaram a universidade. Os que estiveram aqui no nosso primeiro ano já concluíram, já estão formados. E todos os anos a gente tenta colocar mais e mais alunos dentro da universidade. Nós sabemos que a educação é o que vai mudar esse país, né? Quanto mais instruídos nós formos, quanto mais pensantes nós formos, melhor para o futuro do nosso país e mais respostas a gente consegue dar para tudo que está acontecendo por aí. Meus lindos, eu sou o professor Fábio Frota, sou professor de matemática há um pouco mais de 20 anos, trabalho com exatamente essa parte do pré-universitário, ou seja, o famoso cursinho, né? Onde a gente está sempre nesse último ano, na reta final, tentando formar os alunos para fazer o tão sonhado vestibular, que no caso aqui é o nosso Enem. Enem este que nós não sabemos exatamente como virá. Pessoal das humanas, como a Eridiana deu uma aula excelente agora, né? Nossa grande professora também de coordenadora e professora de história. Pessoal das humanas e das linguagens estão mais apreensivos, querendo saber como é que vem essa prova, né? Nós da matemática estamos um pouco mais tranquilos, porque matemática é uma coisa mais difícil de estar mudando, né? O contexto é mais ou menos aquela mesma coisa, sempre procurando encontrar questões mais contextualizadas. Você não vai encontrar uma questão com 2 linhazinhas, dado esse valor, calcule isso, não vai ser assim. A gente vai sempre ter um contexto, um texto, para que você possa fazer um cálculo, tomar uma decisão, se você faz uma inferência sobre aquele dado, aquele resultado. E hoje nós vamos falar de um assunto que está sempre em alta. Todo Enem cai 2 ou 3 questões. Geometria plana, áreas de figuras planas mais precisamente. Então sempre vai ter questão de área. E se eu dizer uma coisa legal para vocês, tem quantas fórmulas de áreas? Uma arruma, bem umas 10. Mas sabe que todas vêm da mesma fórmula? Todos vêm da fórmula da área do retângulo. Quem lembra quanto é a área de um retângulo? Quanto? Base vezes a altura. O que é isso, a base vezes a altura? Imagine que você tem uma parede, essa nossa parede não é o caso, mas que você tem uma parede formada por azulejos quadrados. Você olha para a parede e vê um monte de azulejos quadrados. Se a tua parede for bem retangularzinha, tu olhar aqui na linha de baixo, lá no chão, tu contar 30 azulejos, e tu perceber que nas outras linhas de cima tem também 30 azulejos, e forem 10 linhas de altura, 30 azulejos no comprimento, e você conta 10 azulejos subindo. Para você então contar quantos azulejos tem, precisa você contar todos, ou basta pegar os 30 daqui e multiplicar pelos 10 que sobe? Não é assim? Então é só multiplicar a base que a gente fala, é o comprimento, de uma ponta a outra, né? E a altura que a gente chama é exatamente como o nome está dizendo, a altura, do chão até o teto. Então, se for uma coisa homogênea, eu posso só multiplicar quantos tem no chão, por quantos tem subindo, e você tem o quê? A área. Lembrando uma coisa, pessoal, quando eu estou falando de áreas, eu estou falando de figuras bidimensionais. Tudo bem? O que é a palavra bi? O que é bi? 2, né? E o que é tridimensionais? 3. O que é tridimensionais? Quando é que a figura é tridimensional? Quando ela é espacial, né? É uma figura que saiu do plano. Mas quando a figura é plana, quando você consegue desenhar no papel, ou no quadro, ou numa superfície plana, é uma figura plana. Diga aí exemplos de polígonos de figuras planas. Um quadrado, um triângulo, um pentágono, um hexágono, né? São figuras planas. A área, pessoal, é a região interna.
Toda figura plana é chamada de bidimensional porque tem o quê? Duas dimensões. O que é a dimensão? A dimensão é o comprimento, a dimensão é a largura, a dimensão é uma diagonal, é uma altura. Dimensão é um comprimento, uma medida linear, tá certo? Unidimensional. Então, é uma medida linear. O comprimento é uma medida linear, a largura é uma medida linear. Perfeito? Mas a área já é uma medida o quê? Bidimensional. Porque eu vou precisar de duas dimensões para fazer uma operação de multiplicação. Como vocês disseram, eu coloquei só a pessoa aqui no comecinho, meu Instagram e o Facebook, tá? Estou usando mais o Instagram para que a gente possa, se você quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, algum recado. Quando eu tenho tempo de olhar, né, eu dou uma olhadinha lá e tento fazer essa resposta para vocês, tá? Prof. Fábio Frota, 2 Fs, né? Prof. Fábio Frota. E o meu Facebook é Fábio Rocha Frota, que é meu nome completo, tá bom? André Victor Pereira Alves. Perdeu a carteirinha aqui, tá? Deixa aqui com o João Guilherme. André Victor Pereira Alves. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco hoje sobre exatamente isso, né? As áreas das figuras planas. Começando, então, com o retângulo. Como vocês bem falaram, como é a área de um retângulo? Base vezes a altura. Eu chamei ali a base de A e chamei a altura de H. Então, para calcular qual é a área do retângulo, qual é a região, né, que você tem, a superfície do retângulo, você vai encontrar, às vezes, pessoal, a área com a letra S. S de quê? Superfície, né? Ou a letra A de área, tá? Então, você vai ter sempre essa multiplicação, base vezes altura. Detalhe, cada medida linear, o comprimento ou a base é uma medida linear e a altura é outra. Você vai ter uma unidade de medida. Como é que a gente mede comprimento? Segundos, é? É não, né? É com quê? Metros, ou o que mais? Centímetros, milímetros, né? Qual é o mais normal? Metros, beleza? Também centímetros, né? Porque às vezes a figura é pequena. Se eu for desenhar no papel, é centímetro. Se eu for colocar uma coisa mais real, é metro. Mas vamos lá. Você vai ter, então, a unidade de medida, que geralmente é o metro ou o centímetro. Vamos pensar no metro. Se aquele A ali é alguma coisa em metros, tipo 30 metros, e a altura é alguma coisa em metros, tipo 5 metros, quanto é 30 metros vezes 5 metros? Quanto é 30 metros vezes 5 metros? 150 metros, não. 150 metros quadrados. Por que metros quadrados? Se é 30 metros vezes 5 metros, quanto é metro vezes metro? Metro ao quadrado, é ou não é? Então, essa unidade metro quadrado é a unidade de medida de área. Detalhe, você está multiplicando duas dimensões. Então, você sempre vai ter uma unidade ao quadrado. Sempre eu vou dizer que a unidade de medida vai ser alguma unidade linear ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Só fazendo aqui um parêntese, uma transformação rápida. 1 metro são quantos decímetros? 1 metro são quantos decímetros? Olha como é a linhazinha lá, ó. O metro está no meio, né? Submúltiplos do metro, o que é submúltiplos? É dividindo por 10. Ó. Os submúltiplos é o decímetro, que é 1/10 do metro. O centímetro, que é olha o nome, ó, centímetro. 1/100º do metro. E o último é o milímetro. O que é mili? 1/1000. 1/1000 do metro. Volta para o metro. Agora vamos ver os múltiplos do metro, maiores que o metro. O metro vezes 10, ou seja, 10 metros é o quê? Decâmetro. Deca quer dizer 10, ó, 10 vezes. Decâmetro, né? Vezes 100. Hectômetro. E vezes 1000. Quilômetro. Tá legal? Então, esses prefixos, ó, quilo é 10 à terceira, é vezes 1000. Hecto é 10 ao quadrado, é vezes 100. Deca é 10, vezes 10. Aí vem o metro, que é o normal. Agora, dividindo. 1/10, decímetro. Né? 1/100, centímetro. E 1/1000, milímetro. Tá legal? Beleza, né? Aí eu tenho coisas menores do que o milímetro, né? Se eu pegar 1/1 milhão, né? 1/1 bilhão, aí você vai dividindo cada vez mais. Mas, enfim, esses 6 são os que a gente vai trabalhar. Sempre é de 10 em 10. Para lá dividindo por 10, para lá multiplicando por 10. Tranquilo? Agora, cuidado. Quando eu falo de área, já é metro quadrado, não é, pessoal?
Não é metro ao quadrado? Então, se eu passar de 1 metro, são 10 decímetros, né? 1 decímetro é 1/10 do metro. Mais 1 metro são 10 decímetros. Agora, 1 metro quadrado são quantos decímetros quadrados? Se for área. Uma área de 1 metro quadrado, que é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Dá 1 metro quadrado, porque é 1 metro vezes 1 metro. Quanto é 1 metro vezes 1 metro? 1 metro ao quadrado. 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado são quantos decímetros quadrados? Cuidado. 1 metro não são 10 decímetros? Então, são 10 decímetros por 10 decímetros. 10 vezes 10. 100 decímetros quadrados. Então, quando eu falo de área, cada casinha que eu ando não é mais vezes 10. Ou dividido por 10. É vezes 100 ou dividido por 100. Então, quando você trata de área, você for passar pelas unidades, é de 2 em 2 casas. 1 metro são quantos decímetros? 1 sobre 100. 1 metro são quantos centímetros? 1 sobre 100 e 1 sobre 100. Dá 1 sobre 10 mil. É de 2 em 2 casas. Ó. Então, vamos lá. 1 metro são quantos... a minha pergunta. 1 metro são quantos decímetros? 0,1. 1 décimo. Tá certo? 1 metro são quantos centímetros? 1, 2. 0,01. 1 metro são quantos milímetros? Divide por 10, divide por 10, divide por 10. 1 sobre 1000. 0,001. Beleza, pessoal? Agora vamos lá. Vamos passar para metro quadrado agora. Agora é a área. 1 metro quadrado são quantos decímetros quadrados? Ó, 1 metro quadrado são quantos decímetros quadrados? 1 sobre 100, porque cada casa agora vale por 2. Então fica 0,01. 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? 2 casas. Vale por 2, cada uma fica 4 casas. Ó. Então, 0,0001. Tá claro, galera? Sempre que for unidade de área, você vai andando de 2 em 2 casas. Vamos lá, então. 54 metros quadrados. Presta atenção. 54 metros quadrados. São quantos decímetros quadrados? Pensa aí. 54 metros quadrados. São quantos decímetros quadrados? 2 casas voltando, ó. 0,54. Agora, 54 metros quadrados. São quantos decâmetros quadrados? Agora foi aumentar, não foi? Então, são 2 casas para frente, ó. 54, aí tu bota mais 2 zeros, ó. 5.400 decâmetros quadrados. Ficou claro? Só se ligar. Se for linear, só comprimento, é de 10 em 10. Se for medida de área, metro quadrado, centímetro quadrado, é de 100 em 100. 2 em 2 casas. Só isso, tá? Que eu quero que você entenda. Mas vamos lá. Multiplicou ali, você tem a área do retângulo. Eu falei para vocês que quase todas as áreas... Deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Vocês se lembram como é a forma da área do triângulo? Fala aí. Base vezes altura, dividido por 2, massa. A área do paralelogramo. Só o que é paralelogramo? É um retângulo, deitando assim um lado dele, ó. Porque, tipo um balãozinho, né? Só fazer assim, ó. É a mesma área do retângulo, tá, pessoal? O retângulo fez isso, ó. Ele vai ser a base dele vezes a altura dele, do mesmo jeito. Agora, qual é a área do quadrado? Quadrado não é um retângulo, não. O quadrado é um retângulo? Aí é um triângulo. Um retângulo dividido no meio. Sim, calma. Aí entendi o que ela quis falar. Um retângulo dividido no meio. Quer dizer que se eu dividir um retângulo no meio, fica um quadrado, é? Fica os 4 lados iguais, fica? Depende do retângulo. Se o comprimento dele for o dobro da altura, tem razão. Se eu dividir no meio, fica 2 quadrados. Beleza? Mas não é isso que eu quero falar. O retângulo é base vezes altura. Tá certo? O quadrado. Pessoal, todo quadrado é um retângulo, pessoal. Sabe o que é um retângulo? É uma figura, é um quadrilátero, né? 4 lados, que tem os 4 ângulos retos. Daí o nome reto-ângulo, retângulo. É um quadrilátero com 4 ângulos de 90 graus. O quadrado não tem 4 ângulos de 90 graus, não? Então, todo quadrado é um retângulo. Ai, professor, eu pensava que tinha que ter um lado diferente para ser retângulo. Tem não. Basta ter os 4 ângulos de 90 graus. Todo quadrado é um retângulo. Tá certo aí?
Basta ter os 4 no ângulo de 90. Agora, o quadrado ele tem uma particularidade. Além do quadrado ter os 4 ângulos retos, o quadrado também tem os 4 lados iguais. Que o retângulo não obrigatoriamente vai ter. Mas cuidado, todo quadrado é um retângulo. Se eu pegar uma figura 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, isso é um quadrado, mas também é um retângulo. Tá claro, pessoal? Retângulo é mais abrangente que quadrado. Todo quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é quadrado. Porque para ser quadrado, além de ter que ter os 4 ângulos retos, ou seja, além de ser retângulo, ele também tem que ter os 4 lados iguais. Como é o nome da figura que tem os 4 lados iguais? Não é quadrado, não. Losango. Losango é que é o nome da figura que tem os 4 lados iguais. Pessoal, losango não é o balãozinho, não? A parte da bandeira do Brasil do meio, aquele balãozinho do meio? É. Losango, por definição, é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais. E o quadrado é o quê? O quadrado, sabe o que ele é? Um retângulo e um losango ao mesmo tempo. O quadrado tem os 4 ângulos retos, então ele é um retângulo. E o quadrado tem os 4 lados iguais, então ele é um losango. Perfeito? Então, cuidado com isso. É como se eu tivesse uma interseção. Tem todos os retângulos, tem todos os losangos. Quem for retângulo e losango ao mesmo tempo, é o quadrado. Ficou claro isso, pessoal? Então, vamos lá. Como é, então, a área de um paralelogramo? Está aí o paralelogramo, ó. Ó o paralelogramo. Também é base vezes altura. Só que tem um detalhe. Cuidado que a altura do paralelogramo não é esse pedaço, não, ó. A altura é assim, ó. Vertical, ó. Beleza? Mas é base vezes altura também. Próxima figura, quadrado. Você está vendo aí um retângulo, tá? Você está vendo um retângulo? Sim ou não? Sim. Todo quadrado é um retângulo. Então, se você está vendo um retângulo, eu também posso usar ou não posso usar a fórmula base vezes altura? Posso. Só que a base é A e a altura é H. Pessoal, a base é A e a altura é H. Mas se ele for um quadrado, o A e o H são o quê? Iguais. Então, é A vezes A. Quanto é A vezes A? A ao quadrado. Então, não é uma fórmula nova. Simplesmente, a base e a altura são a mesma. Então, eu posso chamar aqui, dizer que o lado do quadrado, que a área do quadrado, é o lado ao quadrado. Só isso. Tá claro, pessoal? Uma perguntinha rápida. Como é que a gente calcula a eu nem coloquei aqui que eu esqueci. A diagonal do quadrado. Vocês lembram qual é a fórmula? É o A vezes raiz de 2. Fórmula da diagonal do quadrado. Bote aí no cantinho. Diagonal do quadrado. L vezes raiz de 2. Basta você fazer um teorema de Pitágoras. Ó. Esse cateto é A, esse cateto é A. E esse cateto aqui é a diagonal. Ó. D ao quadrado é A ao quadrado mais A ao quadrado. D ao quadrado é 2A ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, fica só A vezes raiz de 2. Perfeito? Se o quadrado tiver lado 10 centímetros. Se o quadrado tiver lado 10 centímetros, qual é a área dele? Se o quadrado tiver lado 10 centímetros, qual é a área dele? 100 o quê? 100 centímetros quadrados. Não esqueça da unidade. Se o quadrado tem lado 10 centímetros, qual é a área dele? 10 vezes 10. 100 centímetros quadrados. Se o quadrado tem lado 10, quanto é a diagonal dele? Se o quadrado tem lado 10, quanto é a diagonal dele? 10 raiz de 2. O quê? Centímetros quadrados? Hein? Só centímetros, porque a diagonal é linear, não é área. Só centímetros. Tá legal? Outra coisa, quanto é raiz de 2? Até que vale raiz de 2? Ixi. Qual é o número que ao quadrado dá 2? 1 ao quadrado? 1. 1,1 ao quadrado? 1,1 ao quadrado. 11 vezes 11? 121. Então, 1,21. 1,2 ao quadrado? 12 vezes 12? 144. Então, 1,44. Tem que dar 2, né? 1,3 ao quadrado? 3 vezes 13? 169. Então, 1,69. Está chegando. 1,4 vezes 1,4? 14 vezes 14? 196. 1,96. Está chegando. Ó.
1,5 ao quadrado. 15 vezes 15. 200 passou. 2,25. Então, qual foi o mais próximo? 1,4. Quanto é a raiz de 2? Aproximadamente 1,4. Mas como 1,4 ao quadrado dá 1,96, é um pouquinho mais do que 1,4. Mas não chega a ser 1,5. 1,41, 1,42, por aí. Só para você ter a noção que você tem que saber quanto é a raiz de 2, pessoal, sem calculadora. Tem que saber quanto é a raiz de 3, quanto é a raiz de 5, que são as mais comuns, né? É só procurar o número que mais perto ao quadrado daquilo. Raiz de 3, o mais perto é 1,7. Raiz de 5, o mais perto é 2,2. Você pode fazer isso também só testando. Não é difícil, não. Mas é bom saber, porque no Enem, às vezes ele diz, adote raiz de 2 igual a 1,4. Mas às vezes ele não diz. Ele supõe que você saiba fazer isso. Tá legal? Vamos em frente. Próxima figura. Sim, ó. O paralelogramo, galera, tá aí ele, ó. Aí eu fiz como ela falou naquela hora, divide no meio. Só que o que eu vou dividir no meio, eu não vou dividir no meio. Eu vou dividir assim, ó. Eu vou traçar uma diagonal. Se eu pego o paralelogramo e traço uma diagonal, eu dividi ele em duas partes iguais, não dividi? Cada parte dessa aí vai ser a metade da área, não vai? Então, cada parte dessa não é um triângulo, né? Quando você cortou ele assim, não ficou 2 triângulos? Se você pegar aquela fórmula base vezes altura e dividir em 2 partes, fica base vezes altura sobre 2. Isso é exatamente o quê? A área do triângulo. Porque o triângulo é um paralelogramo, ó, cortado no meio. Então, eu pego base vezes altura e divido por 2, eu tenho o quê? A área de um triângulo. Sempre no triângulo, a base vai ser esse pedaço aqui, ó. A altura vai ser do vértice até a base, formando 90 graus, ó. Isso é a altura, isso é a base. Então, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Vocês sabiam que não tem só essa fórmula não para triângulo? Tem bem umas 6 a mais. Mas essa é a mais importante, tá certo? Só que tem 2 fórmulas também que são muito importantes que eu queria que vocês aprendessem. Essa fórmula eu sei que todo mundo sabe, ou pelo menos é para saber, né? Mas tem 2 fórmulas que são menos conhecidas do que essa, mas você precisa saber. Vou mostrar quais são as 2, ó. Essa fórmula aqui, ó. Essa daqui, ó. Nessa fórmula aí, pessoal, eu tenho um triângulo, só que se você perceber, ele não deu a altura, tá vendo? Ele não deu a altura. Digamos que ele tenha andado só esse lado do triângulo, ó, e tenha andado esse lado do triângulo, ó, e tenha me dado esse ângulo alfa. Olha como é a fórmula, ó. Lado vezes o seno de alfa. A demonstração dessa fórmula é muito fácil, tá? Ela vem da fórmula base vezes a altura sobre 2. Só que eu não vou fazer essa demonstração não, mas é muito fácil. Mas memorize, ó. É o lado vezes o seno. Dividido por 2. Não era base vezes a altura sobre 2? É o lado, em vez de ser base vezes a altura, ó, é um lado, que pode ser a base, ou pode ser qualquer lado, vezes o outro lado, ó, vezes o seno do ângulo que esses 2 lados formam. Só isso, ó. Um lado, outro, vezes o seno do ângulo que eles formam. Dividido por 2. Morreu. Só isso a fórmula. Para decorar essa? Vamos lá, vamos repetir. Começa a fórmula. Lado, vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo que esses lados formam, sobre 2. Por exemplo, como é que eu faria para calcular esta áreazinha aqui, ó? Vamos dizer que eu tenho um triângulo com um lado 6, com o outro lado 8. Aí eu não sei qual é a base, eu não sei qual é a altura, só sei que 2 lados são 6 e 8. Mas eu sei também que o ângulo que esses lados formam é 30 graus. A angulação deles é 30 graus. Então eu sei 2 lados e eu sei o ângulo. Beleza? Como é a área? Como é que vai ficar a área? Lado vezes o seno sobre 2. Vamos lá então, ó. A área vai ficar 1/2. Esse 1/2 é o sobre 2, certo? 1/2 vezes um lado que é 6, vezes o outro lado que é 8, vezes o seno do ângulo 30. Quem lembra quanto é o seno de 30 lá na trigonometriazinha, com a tabelinha? Lembra quanto é? 1/2, exatamente, né? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, tudo sobre 2, que negócio, né? Seno de 30 é 1/2. Perfeito? Então vai ficar quanto a minha fórmulazinha aí, ó. O primeiro 1/2 que eu coloquei ali é o da fórmula, né? Sobre 2, ó. 1/2. Aí um lado é 6, o outro lado é 8. O seno de 30 é 1/2. Perfeito? Quanto é 6 vezes 8? 6 vezes 8? 48.
vezes 1 meio, 24. Vezes 1 meio de novo, 12. Então, quanto é a área? 12. 12 o quê? 12 o quê? Qual é a unidade? Olha para a figura lá, não é centímetro? 12 centímetros quadrados. Deixa eu fazer uma pergunta legal. Quanto foi que deu a área? 12 centímetros quadrados. Agora imagine uma coisa. Está vendo esse triângulo aí com lados 6 e 8? Se eu pegar um triângulo semelhante a esse, mas com os lados pela metade. Se eu pegar um triângulo semelhante a esse. O que é semelhante? Todos os ângulos internos iguais, só com tamanho diferente. Com os lados proporcionalmente menores. Todos os lados vão ser a metade. Presta atenção. Se eu diminuir as dimensões pela metade, a minha área que estava dando 12 vai dar quanto agora? Eu tenho que fazer o cálculo todo de novo? Não. Se os lados ficaram a metade, a área ficou a metade, não é não? Claro que não. Não é 6 não, é a resposta. Se os lados... Cuidado, pessoal, porque na fórmula da área, tu multiplica um lado pelo outro, não multiplica? Se um lado ficou a metade, apareceu 1 meio, não apareceu? 1 meio daquele valor. Se o outro lado também ficou a metade, apareceu 1 meio de novo. Quanto é 1 meio vezes 1 meio? Quanto é 1 meio vezes 1 meio? 1 quarto. Ah, então quando a dimensão fica pela metade, a área fica 1 quarto, porque a área é o lado ao quadrado. São 2 vezes aquela dimensão. Então, um lado ficou 1 meio, mas o outro lado da fórmula também ficou 1 meio. Vamos fazer agora pelos números. Ó. O 6 virou 3, não foi? O 6 virou 3. E o 8 virou quanto? 4. Se o 6 virou 3 e o 8 virou 4, quanto é 3 vezes 4? 12. Só que quanto é 12 vezes 1 meio? 6. E quanto é 6 vezes 1 meio? 3. Então, de 12 passou para 3. Ficou a quarta parte e não a metade. Deu para entender? Então, quando eu mexo nas dimensões, quando eu multiplico as dimensões por alguma constante, no caso eu multipliquei por 1 meio, porque ficou a metade, a área vai também diminuir na mesma proporção, mas na proporção ao quadrado, porque são 2 dimensões, ó, não é só uma dimensão. Ficou claro aí? Se eu dobrar os lados, o que é que acontece com a área? Se eu dobrar os lados, o que é que acontece com a área? Quadruplica, 2 ao quadrado. Se eu triplicar os lados, o que é que acontece com a área? Multiplica por 9, porque é 3 ao quadrado. Se eu multiplicar por 5 cada lado, o que é que acontece com a área? Multiplica por 25, porque é 5 ao quadrado. Entendeu? Então, sempre a proporção é ao quadrado quando eu falo de área, em relação às dimensões. Perfeito? Vamos para frente. Deixa eu voltar aqui só para mostrar o losango para vocês, ó, que eu pulei o losango. O losango, pessoal, olha a fórmula dele, ó. O losango é o que eu falei para vocês, é os 4 lados iguais, ó. É o balãozinho. Todos os 4 lados são iguais, mas os ângulos de dentro não são obrigatoriamente 90 graus, tá certo? Como é a forma do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, diagonal menor. Aí está até parecendo que as duas são iguais, né? Mas ele pode ter uma diagonal grandona e uma pequena. Né? Ele pode ser bem compridão assim, ó, e mais estreitinho em cima, né? Então a fórmula é essa, ó, diagonal maior. Professor, essa fórmula aqui é nova? Não. É da mesma coisa, ó. Cada triângulo desse, ó, quanto é que seria a área só desse triângulo aqui, galera, ó? Só desse aqui, ó. Essa base aqui seria metade de D, de Dzinho. E essa altura aqui seria metade de Dzão. Então seria assim, ó, Dzinho sobre 2 vezes Dzão sobre 2, dividido por 2, vezes 4. Aí acaba dando isso aqui, ó, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Mas veio da mesma fórmula, base vezes altura sobre 2. Perceba que tudo veio daquela forma, da forma base vezes altura, ó, tá certo? Vamos para frente. Próxima figura. Outra forma que eu quero que vocês aprendam do triângulo é essa aqui, ó. Essa é um pouquinho mais difícil de decorar, ó, mas é bom saber, ó. Eita, essa tá feia, tá? Olha a forma, ó. Armaria, né? Armaria. Olha aqui. Um jeito fácil de você memorizar. Presta atenção. Ó, quanto é a área? Presta atenção. Raiz quadrada. Aí você está enxergando o que aí? P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Só uma perguntinha. O que eu estou chamando aí de A, B, C? Os lados. A, B, C. O que eu estou chamando de P? O semiperímetro. O que é perímetro?
que é perímetro? A soma dos lados. E o que é semiperímetro? Sobre 2. A soma dos lados sobre 2. O que é o P? A soma dos lados sobre 2. Então, como é a fórmula? Raiz quadrada, aí tu pega esse P, aí faz P vezes P menos o A, vezes P menos o B, vezes P menos o C. Vamos botar na prática. Olha a figura aqui. Esse meu triângulo que eu botei aqui, ó. Quais são os lados dele? 12, 15 e 17. Preste atenção. Dá para usar a fórmula base vezes a altura sobre 2? Dá para usar aqui base vezes a altura sobre 2? Quem é a base? Quem é a base aqui? A base pode ser qualquer lado desse, não pode não? Eu posso dizer que a base é 17? Posso. Mas aí a altura vai ser esse pedaço aqui, ó. Que eu não sei quanto é. Eu posso dizer que a base é o 12? Posso. Mas aí a altura vai ser esse pedaço aqui, ó. Que eu não sei quanto é. Ou posso dizer que a base é o 15? Posso. Mas aí a altura vai ser assim, ó. Que eu não sei quanto é. Tá legal? Então, não, nada de base vezes altura. Posso usar aquela outra? Lado vezes seno? Não, porque ele não deu nenhum ângulo. Então, não posso usar outra. Só sei resolver se for com essa fórmula. Não tem outra, ó. Se ele me der os 3 lados do triângulo, como é a fórmula? Vamos lembrar assim de fórmula dos... Vamos decorar assim, ó. É a fórmula do semiperímetro. Tá legal? Porque é a raiz quadrada, P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Então, toda vida que o triângulo vier assim, para eu calcular a área dele, a primeira coisa que eu calculo é quem? O semiperímetro. Somo, ó, 15 mais 12, 17. Mais 17, 34. Dividido por 2, 17. Então, o P dessa questão vai ser quanto, ó? Oh, desculpa, eu errei. 15 com 12, 27, né? Com mais 17, eu falei 34, né? 44. Dividido por 2, 22. Então, o Pzinho da fórmula vai ser quanto? 22. Aí, como é a fórmula mesmo? Tu pega esse P e faz P menos A, P menos B e P menos C. 22 menos 12, 10. 22 menos 15, 7. 22 menos 17, 5. Olha como é que vai ficar então, ó. P, 22. P menos A, ó, 22 menos 12. 22 menos 15 e 22 menos 17. Então, ficou assim, ó. 22 vezes 22 menos 12, que é 10. 22 menos 15, que é 7. E 22 menos 17, que é 5. 22 vezes 10 vezes 7 vezes 5. Show de bola? Só que eu tenho que tirar a raiz quadrada disso, não tenho? Multiplicando esse povo aí, vai dar 7.700. 7.700. Para eu tirar a raiz quadrada, tu concorda que esses 2 zeros representam o número 100? É como se fosse 77 vezes 100. E quanto é a raiz de 100? 10. Então, o 10 sai de dentro, ó, fica só 10 vezes raiz de 17. Pronto, essa aí é a área. Raiz de 77, essa aí é a área. Se na opção tiver assim, beleza. Mas se tiver o valor aproximado, eu tenho que ver quanto é aproximadamente a raiz quadrada de 77. É fácil fazer isso? Ao menos. É pensar num número que é ao quadrado de 77. Quanto é 6 ao quadrado? 36. 7 ao quadrado? 49. 8 ao quadrado? 64. Está chegando. 9 ao quadrado? 81. Já passou. Então, deve ser 8,5, 8,6. Aí você vai testar, se você quiser o valor aproximado. Tá bom? Mas provavelmente o question dessa estaria lá para você marcar assim. 10, raiz e 77. Perfeito? Então, mais uma forma para decorar. Base vezes altura sobre 2. Lado vezes o seno sobre 2. E raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. 3 fórmulas. Ok? E, por último, tem um caso mais particular, que é o caso do triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Quando o triângulo for equilátero, pessoal, ficou muito escuro ali, ó. Quando o triângulo for equilátero, os 3 lados dele valem L. L, L e L. Triângulo equilátero tem uma particularidade, que é bom você saber decorado, né? Eu falo decorado mesmo, né? Nessa frescura, não pode decorar as coisas, não, tem que aprender. Tem coisa que tem que decorar mesmo, né? Olha lá, ó. Quanto é a altura de um triângulo equilátero, toda vida? L, que é o lado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Facílimo de demonstrar isso. É só tu fazer o seguinte, ó. Quando tu pega o teu triângulo equilátero, que tu faz aqui no meio, ó. Esse pedaço aqui é L sobre 2, ó. Metade de L. Aquele lá é L.
E bem aqui é 60, ó. 60. Aqui é um triângulo retângulo, ó. Aqui é o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Quando você faz cosseno de 60, é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Aqui é o H. Quando você fizer seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Fazendo isso, você vai pegar o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e aparece essa fórmula aqui, ó. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 aqui, ó, é exatamente o seno de 60. Tá legal? Facinho. Memorizou. Aí a área. A área é base vezes a altura sobre 2. A base é o L, ó. A altura é isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, L, multiplicar por esse aqui, ó, L fica o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aí, sobre 2, fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Também é fácil de demonstrar isso. Mas está aqui, ó. Memoriza. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, essa fórmula é muito importante. A área do triângulo equilátero é muito importante, certo? Tanto na geometria plana como na espacial. Quando eu vou falar de pirâmides, pirâmide de base quadrangular, pirâmide hexagonal, tudo de pirâmide, geralmente o hexágono e o triângulo, eu preciso saber qual é a área daquele triângulo. Para calcular o volume, eu preciso calcular a área. A área da base vezes a altura. A área da base é o triângulo, tem que saber a área. Então, esse triângulo equilátero é um caso muito importante, porque cai demais. O triângulo, geralmente, quando é prisma, ele é um prisma regular. Então, a base vai ser um triângulo equilátero. Ou um hexágono, que são 6 triângulos equiláteros. Então, para eu calcular tanto o volume, como para eu calcular a área, eu vou precisar saber a área do triângulo equilátero. Tá claro, galera? Então, memoriza essa formulazinha também aí. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Show de bola? Olha aí quantas formas a gente já sabe. Diga aí para mim, quanto é a forma do retângulo? Da área? Retângulo. Base vezes altura. Losango. Losango. Dzão vezes Dzinho sobre 2. Triângulo. Base vezes altura sobre 2. Triângulo, quando eu sei os dois lados e o ângulo. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Triângulo, quando eu sei os 3 lados. Raiz, P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Onde P é a metade do perímetro. Tá legal? Quadrado, qual é a área? L ao quadrado. Mas também é base vezes altura sobre 2, tá certo? Por último, trapézio. Tá? Pessoal, um trapézio é uma figura que tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. É um quadrilátero. Qual é a diferença de trapézio para retângulo, losango e quadrado? Retângulo, losango e quadrado são chamados de paralelogramos. São 2 pares paralelos e 2 pares paralelos. São 2 pares de lados paralelos. Trapézio não. Tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Tá legal? Então, trapézio é isso aí. Quando eu traço essa linha vermelha, aí, ó, aí é o trapézio, ó. Se eu traçar a linha vermelha, eu transformei o trapézio em quê? 2 triângulos, não foi? Só que um triângulo com a base Bzinho, a base está lá em cima, ó. E um triângulo com a base Bzão. Esse triângulo aqui, ó, tem a base Bzinho e esse triângulo aqui, ó, tem a base Bzão. Todos os dois têm a mesma altura? Tem. Então vamos lá. Como é que vai ser a área desse triângulo aqui só? Desse triângulo. Quanto é a área dele? Quanto é a área desse triângulo aqui, ó? Bzinho vezes H sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Então a área dele é, ó, Bzinho vezes H sobre 2. Quanto é a área do outro triângulo? Esse aqui, ó. Bzão vezes H sobre 2. Então, se eu somar os dois, ó, Bzinho vezes H sobre 2 mais Bzão vezes H sobre 2. Somei os dois, ó. Tá vendo que o H está nos dois? Bota o H em evidência. Lembra dessa palavra, evidência? Bota o H em evidência, ó. Evidência é você botar ele separado e botar um parênteses, ó. Aí joga o Bzinho e o Bzão para dentro do parênteses, ó. Ó, Bzinho vezes H, Bzão vezes H. Bota o H em evidência. Fica como? Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Essa é a forma de quê? Do trapézio. É uma fórmula nova? Não. Vem da mesma fórmula que todos os outros. Base vezes altura sobre 2. Show de bola? Perfeito? Galera, todas as figuras que a gente fez até agora, todos vieram da fórmula base vezes altura sobre 2.
Inclusive aquelas do Pzão também, é porque a demonstração do P, do PA menos PB é muito mais complicada. Mas também vem da mesma coisa, tá certo? Mas vamos lá. Fechou? Falta que figura a gente falar? Das mais comuns? Falta o círculo. Lembra do círculo? Pessoal, vocês sabem o que é o π? Sabe o que é o π ou não? Quanto é que vale o π? 3,14? Fechado? Não. Não é um número fechado, é um número irracional. É 3,14, 15, blá, 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 não sei quantas casas, infinitas casas decimais. E não é uma dízima periódica, tá certo? Eu chamo de número irracional. Mas eu perguntei outra coisa, eu não perguntei qual é o π. Eu perguntei primeiro o que é o π. Quem sabe o que é o π? De onde é que, em que situação aparece esse número aí? 3,14. É uma propriedade, galera, que toda circunferência tem. Não importa se você pegar um compasso, né, botar o ferrinho no papel e desenhar o compasso, não importa se você abriu ele assim, abriu assim, abriu assim, abriu bem grandão, pequeno, você pega uma circunferência gigantesca, tamanho da Terra, ou pega uma circunferência bem pequenininha, não importa. Se você pegar o comprimento dela, que é o contorno dela, é o perímetro dela, o comprimento dela, e dividir pelo diâmetro dela, o que eu chamo de diâmetro? Um segmento de reta, né, que passa pelo centro. Sai de uma ponta dela, passa pelo centro e chega na outra ponta dela. Essa corda que passa pelo centro, eu chamo de diâmetro. É 2 vezes o raio. Então, se você pegar qualquer circunferência, olha que interessante, ó, e medir o comprimento dela, deu, sei lá, 7 metros comprimento. Aí mediu aqui o diâmetro, deu, sei lá, 1,80. Quando você dividir, vai dar exatamente 3,14. Pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, não interessa. É uma propriedade que toda circunferência tem. O que é então o π? É o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Tá claro isso? Então olha que interessante, ó. Quando eu faço o comprimento C dividido pelo diâmetro, 2R, vai dar igual a π. Comprimento dividido por diâmetro, né? Vai dar igual a π. Quando eu faço os meios pelos extremos, aparece, galera, ó. Aparece exatamente essa formulazinha aqui, ó. Ó, o comprimento dividido pelo 2R, ó, tem que dar igual a π. Aí o 2R passa para cá e fica assim, ó. Comprimento igual a 2πr. Então essa fórmula, comprimento igual a 2πr, é a fórmula de quê? Do comprimento da circunferência, da distância que eu ando quando eu contorno toda a circunferência. Então, como é a fórmula? 2πr. 2 vezes π vezes r. 2 vezes 3,14 vezes r, aproximadamente. Tá claro? Qual é o comprimento de uma circunferência de raio 10? O comprimento de uma circunferência de raio 10. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 10. Então, dá 62,8. 6,28, né, vezes 10, 62,8. Tá claro? Bem simples. Beleza. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu disser para vocês que a gente consegue demonstrar a área, a fórmula da área de um círculo, através do base vezes altura sobre 2 também, vocês acreditam? Eu consigo provar a área da circunferência pela fórmula da área do triângulo. Sabe como? Olha que legal. Imagina que é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma circunferência, tá certo? Bem grandona. E eu tenho, galera, alguns triângulos saindo do centro dela. Tem um polígono, ó. Se você perceber, aqui está o contorno da circunferência, ó. E bem aqui está o lado do triângulo, ó. Aqui eu tenho um certo ângulo central, ó. Bem aqui. Então eu tenho um triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro, né? Eu tenho vários triângulos. Esse meu polígono aí, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem bem uns 10, 11 triângulos, né? Olha aqui uma coisa, ó. Do jeito que está aí, do jeito que está, que você está vendo a figura aí. A área róseo, ou rosa, né? É igual à área do círculo. Olha, a área rosa é igual à área do círculo? Não, porque tem esses pedacinhos aqui que sobram. Porque aqui passa uma reta. Então sobra um pedacinho bem aqui assim, ó.
branquinho, ó. Aqui passou uma reta, ó, sobra um branquinho aqui, ó. Aqui passou uma reta, sobra um branquinho aqui, ó. Tu percebe que do jeito que está aí, a área do círculo é um pouquinho maior do que a área do polígono? Sim ou não? Beleza. Mas observa uma coisa. Esse polígono, ele tem vários triângulos, não tem? Vários. Tu concorda também que se eu colocar mais triângulos, vai ficando cada vez mais perto da área do círculo? Por exemplo, esse polígono aí, ele tem mais de 10 lados. Se eu pegasse só sei lá, um quadrilátero, um quadrado, 4 lados, a área branquinha que ia sobrar não era maior? Mas se eu boto um pentágono, já sobra menos. Se eu boto um hexágono, quanto mais lados esse polígono tiver, menos vai sobrando, mais vai ficando perto da área do círculo. Percebam isso, ó. Quanto mais lados tiver esse polígono, mais perto da área do círculo vai ficando. Sim ou não? Então olha aqui uma coisa. Quanto é que vai ser a área de um triângulo desse? De um triângulo desse, ó. Base, que é A, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Galera, me diz aqui uma coisa. Esse H é o raio, é? Olha direito, esse H é o raio? Não, porque para ser o raio tinha que chegar até aqui, ó. Mas o H é perto do raio, né? É quase o raio, mas não é o raio. Beleza? Mas é quase o raio. Beleza. Agora vamos lá. Cada triângulo eu vou ter A vezes H dividido por 2, ó. A área de cada triângulo. Quantos triângulos tem aí? N. Vamos dizer que tenha 10, 11, 12. Eu vou aumentando. Eu não sei quantos vão ter. Vão ter N triângulos. Então, a área óseo vai ser base vezes altura sobre 2 multiplicada pelo número de triângulos. Perfeito? Agora, imagina uma coisa, pessoal. Imagina que N vezes A, se eu pegar esse A, mais esse A, mais esse A, N vezes A vai me dar exatamente o perímetro do polígono, o contorno do polígono. O contorno do polígono, ele não é exatamente igual ao contorno do círculo. Vai ser um pouco menos, porque sobra um pedacinho aí. Mas imagina uma coisa, quanto mais triângulos tiver aqui, quanto mais triângulos tiver, menos vai sobrar aqui, não é, pessoal? Quanto mais triângulos tiver, olha o que vai acontecer, ó. Quanto mais triângulos tiver, mais esse N vezes A vai ficar parecido com o 2πr, ó. Então aqui, ó. E outra coisa, o H, quanto mais triângulos tiver, mais o H se aproxima do raio. Então, esse N vezes A, ó, vai se aproximar de 2πr, ou seja, quanto mais triângulos tiver, mais o perímetro do polígono se aproxima do tamanho do círculo, e mais o H, né, se aproxima do raio. Porque quanto mais triângulos tiver, menos vai sobrar aqui, ó. Então, eu vou trocar o N vezes A pelo 2πr e o H pelo R. Olha que interessante. O 2 eu posso cortar com 2? Posso? Posso, ó. E quanto é R vezes R? Então, ficou π vezes R ao quadrado. Ou seja, eu consigo, então, demonstrar, através das áreas dos triângulos, a área de um círculo. É só imaginar que quanto mais triângulos eu colocar ali, mais aquele H se aproxima do raio. E mais o perímetro do polígono se aproxima do perímetro do círculo. Aí a fórmula mudou e chegou naquele ali, ó. π vezes R ao quadrado. Beleza? Então, como é a fórmula do comprimento da circunferência? Comprimento. 2πr. Qual é a forma da área da circunferência? π vezes r ao quadrado. Tá legal, pessoal? Beleza. Bem, então, a área do círculo é π vezes r ao quadrado, ó. O comprimento é 2πr. Galera, se eu quiser só essa área cinza, o que eu tenho que fazer? Só a área cinza. Eu pego a área da circunferência maior, subtraio da área da circunferência menor. Qual é a área da circunferência maior? πr ao quadrado. E a da menor? πrzinho ao quadrado. Colocando o π em evidência, ó, chega nessa fórmula. πr ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Como é o nome disso? Coroa circular. A área da coroa circular. Isso aqui, ó, isso aqui. O que é essa área cinza aqui? É uma parte do círculo, tá certo? É o que eu vou chamar de setor circular. Ok? É um setor. É um pedaço do círculo. Pessoal, a área do círculo não é πr ao quadrado? Se eu quiser só a área desse setor, é só fazer uma regra de 3, ó. Dizer assim, 360 graus é a área toda, πr ao quadrado. Alfa graus
né? Dependendo do ângulo que tiver aqui, ó, alfa graus é A. Então, sempre, aí quando você fizer aqui o cruz credo, né? Você chega nessa fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmula é fácil de você memorizar, ó. O que é πr2? O que é πr2? A do círculo todo. Mas você está pegando aí o círculo todo, tá? Não, está pegando uma fração do círculo. Que fração? O ângulo do setor dividido por 360. Essa é a fração. Por exemplo, se eu pegar um setor de 90 graus, 90 graus é que parte do círculo? 90 dividido por 360, 1/4. Se eu pegar 60 graus, 60 graus é que parte do círculo? 60 dividido por 360. Simplificando dá 1/6. 180 graus é que parte do círculo? 1/2, que é 180 dividido por 360. Então, sempre tu vai pegar a mesma fórmula da área e vai multiplicar por alfa dividido por 360. O que é o alfa? O ângulo. Tudo bem? Tá jóia, pessoal? Lembrando que todos esses slides vão estar disponíveis a vocês. Sempre vocês devem acessar essas aulas na semana, viu, pessoal? É importante. Rever, olhar direitinho a explicação com mais calma, memorizar as fórmulas, tá? Às vezes não dá tempo de a gente anotar tudo, porque a aula é mais dinâmica, né? Mas a gente precisa, na semana, dar uma olhada nisso. O que mais? Para terminar, coloquei aqui todas as figuras que a gente já viu, né? Menos o círculo. E eu queria falar só um pouquinho sobre a semelhança, tá? A semelhança. S1 sobre S2, ó, é a proporção entre as áreas. Eu queria mostrar para você aquele negócio. Ó, quando eu tenho antes uma maior e uma menor, a proporção entre as áreas é a mesma proporção entre os lados, só que ao quadrado. Lembra que eu falei? Se o lado ficou a metade, a área ficou o quê? 1/2 ao quadrado, ou seja, 1/4. Se o lado multiplicou por 2, a área multiplicou por 2 ao quadrado, multiplicou por 4. Então, sempre comparando uma área com a outra área, é igual a comparar um lado com o outro, só que ao quadrado. É sempre ao quadrado quando eu comparo áreas. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que é mais uma coisinha para você memorizar mesmo, é a formulazinha dos ângulos internos do polígono, tá? Todo polígono tem ângulos internos, ó, e ângulos externos, ó. Sempre a forma do ângulo interno é mais chatinho de memorizar. Eu prefiro começar pelo ângulo externo. Toda vida, pessoal, o ângulo externo de um polígono é sempre 360 graus dividido por n. Toda vida, ó. Sempre o ângulo externo é 360 graus dividido por n. Por exemplo, um polígono de 6 lados, 360 graus dividido por 6, dá 60 graus. Então, o ângulo externo é sempre 360 dividido por n. E o ângulo externo, junto com o interno, ó, dá sempre 180 graus. Ó. Então, se você calcular o externo primeiro, você subtrai de 180, você sabe qual é o interno. Para não precisar decorar aquela fórmula lá do interno, que é um pouquinho mais difícil. Tá bom? Então, sempre o ângulo externo é 360 sobre n, e o interno mais o externo tem que dar 180. E a outra coisa é isso aqui, ó, o número de diagonais. Os polígonos, eles têm, ó, diagonais. Para calcular quantas diagonais um polígono tem essa formulazinha aqui também, ó. N vezes n menos 3 sobre 2. Por exemplo, quantas diagonais tem um hexágono? Hexágono tem quantos lados? 6. Aí tu faz só assim, ó. 6 vezes 6 menos 3, ou seja, 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. Quantas diagonais tem um decágono? 10 vezes 10 menos 3, que é 7, dá 70, sobre 2, 35. Perfeito? Então, essa partezinha também é só falando um pouco sobre essa história de ângulos. Por exemplo, ó, se vier uma questão assim para vocês, se aparecer uma questãozinha assim, ó. Quantas diagonais tem um polígono cujo ângulo interno mede 150 graus? Só vou fazer uma pergunta para vocês. O quadrado, quanto é o ângulo interno dele? O quadrado, quanto é o ângulo interno dele? 90, não é não? 90. Mas, por exemplo, se eu pegar o hexágono, quanto é o ângulo interno dele? Né? Quanto é o ângulo interno dele? O hexágono. Aí veja lá, ó. Se eu quiser saber o ângulo interno do hexágono, eu falei para vocês o truque. Ache primeiro o externo. Porque o externo, como é a fórmula? 360 dividido por n. Hexágono são 6 lados. Quanto é 360 dividido por 6? 60. Então, o ângulo externo é 60.
Então, quanto é o interno? É só ver quanto é que falta para 180. Ó. Se o externo é 60, quanto é o interno? 120. Tá legal? Então, sempre você começa pelo externo, para saber quem é o interno. Essa pergunta é assim, ó. Quantas diagonais, como é a fórmula das diagonais? N vezes N menos 3 sobre 2. Então, para eu responder quantas diagonais, eu tenho que saber o N. Quantos lados tem ele. Mas ele não deu os lados. Ele falou assim, ó. Quantas diagonais tem um polígono cujo ângulo interno mede 150? Perfeito? Veja comigo. Se o ângulo, vamos fazer de cabeça, ó. Se o ângulo interno é 150, quanto é o externo? Se o ângulo interno é 150, quanto é o externo? É quanto falta para 180. Quanto é? 30, exatamente. 30. Só que a fórmula do ângulo externo é 360 sobre N, né? 360 sobre quanto? Dá 30. 12. Então, meu polígono tem 12 lados. É só aplicar na fórmula agora. Quer ver, ó? Olha como é que eu vou fazer. Se o ângulo interno mede 150, o ângulo externo mede quanto? 180 menos 150, 30. Beleza? Primeira parte. Já sei que o ângulo externo mede 30. Como é a fórmula do ângulo externo? 360 sobre N. Então, eu posso dizer que o ângulo externo é 360 sobre N. Só que já sei que o ângulo externo mede 30, ó. 30 é igual a 360 sobre N. Se eu cruzar, vai ter o quê, ó? 30N igual a 360. N igual a quanto? 12. Pronto, é um polígono de 12 lados. Como é o nome do polígono de 12 lados? Dodecágono. Tem esse nomezinho feio, né? Dodecágono. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Então, a parte de teoria aí já foi, tá? Queria mostrar para vocês só uma coisa agora, ó. As diagonais, né? As diagonais. Se ele quer saber quantas diagonais tem, eu já sei que o número de lados é 12. 12 vezes 12 menos 3, que é 9, dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 9, 54. Então, eu vou ter 54 diagonais nesse polígono. Então, o polígono que tiver 150 graus de ângulo interno, ele tem 54 diagonais. Perfeito? Fugiu um pouquinho da parte de áreas. Isso daí, tá? Mas vamos lá. Queria fazer com vocês, então. Nosso tempo está se esgotando aqui. Tivemos pouco tempo para a nossa aulinha de hoje, né? Mas as questões vão estar comentadas com vocês. Se passasse era bom. Vamos fazer um exercíciozinho. Olha aí a primeira questão. Questão do Enem. Questãozinha do Enem. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então, olha lá, ó. Um terreno é assim, ó, 15 por 15 por 3 por 21. Isso aqui é um triângulo? Não. Tem 1, 2, 3, 4 lados. É um quadrilátero. Mas eu posso transformar em 2 triângulos? Posso fazer o quê, ó? Cortar aqui. Eu posso quebrar em 2 triângulos, tá bom? Mas vamos lá. O outro terreno tem comprimento 7 a mais do que a largura. Só que ele não deu nem o comprimento e nem a largura. Então, eu chamo o comprimento menor de x, a largura de x, o comprimento de x mais 7. Então, a figura é essa. Aquela figura lá e essa figura aqui. X, x mais 7 e aquela outra lá. Aí, vamos lá. Vamos para a pergunta da questão. Já sabemos como é que são os 2 terrenos, ó. Aí ele fala assim: para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Ou seja, ele tem que encontrar terreno que seja com a mesma área. Tá certo? Ó, então, ele quer que aquele terreno lá, que ele vai encontrar para o filho mais novo, tenha a mesma área que esse terreno aqui. Só que o filho mais novo quer um terreno retangular, com o comprimento 7 a mais que a largura. Mas tem que ter a mesma área que esse outro. Então, o que eu vou ter que fazer nessa questão? Calcular a área desse aqui para igualar com aquela lá. E tentar encontrar o valor de x.
que é a minha incógnita. Tá bom? Vamos começar calculando essa área aqui, ó. O que eu vou fazer para calcular essa área, ó? Passar um tracinho, ó, para dividir esse retângulo em dois triângulos. Aí, passei o tracinho, ó, e dividi em dois triângulos. O triângulo de cá, da esquerda, como é a base dele? 15. Quanto é a altura dele? 15. Como é que fica a área, então? 15 vezes 15 dividido por 2. O outro triângulozinho de cima, quanto é a base dele? 21. A base dele é 21. E a altura dele? 3. Porque na 90 graus ali, ó, 21 de base, 3 de altura. Ele está deitado, né, claro. Mas quanto é a área dele? 21, pode dizer. Dividir por 3, mas aí você não vai encontrar a área exata, né? Porque se você dividir um lado por 3, a sua área vai estar dividida por 9. Lembra aquela brincadeira? Você vai estar encontrando uma área semelhante, mas não a área real. Não é bom dividir, não. Tá certo? Vamos lá calcular essa área, então, ó. O que eu vou fazer? Vou calcular a área dele, ó. A área do retângulo é base x e a altura x mais 7. E a outra área, olha o que eu vou fazer aqui na outra área, ó. 15 vezes 15 sobre 2, ó. Né? E a outra área seria o quê? 3 vezes 21 sobre 2. Eu somei os dois triângulos, ó. E a área do outro retângulo é quanto? Somando isso aí vai dar 144, ó. Quanto é 15 vezes 15? 225. Quanto é 3 vezes 21? 63. 225 com mais 63 dividido por 2, ó, dá 144. Então eu somei os dois triângulos lá. Deu 144. Beleza. Só que a área do retângulo era quanto? X mais 7 vezes x. Então eu vou igualar agora, ó. O x mais 7 vezes x tem que dar igual a quanto? 144. Uma área tem que ser igual a outra. Então eu igualei. Quando eu igualei, apareceu uma equação. Né? Uma equação. Se você prestar atenção, quando você multiplicar o x pelo x, fica x ao quadrado, não fica? Equação do segundo grau. Para eu resolver uma equação do segundo grau, como é que eu faço? Olha aí. Se eu multiplicar, ó, x ao quadrado mais 7x, aí passo 144 para o primeiro membro, fica menos 144 igual a zero. Como é que resolve essa marmota aí? Equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Tira o delta. Quanto é o delta? Quem lembra a fórmula? B ao quadrado menos 4AC. E depois calcula o x, né? Que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Olha aí como é que vai ficar, ó. B ao quadrado menos 4AC. Pessoal, quem é o A? É o 1, né? 1x ao quadrado, ó. Quem é o B? 7. E o C? Menos 144. Substituindo, ó. B ao quadrado menos 4AC. 7 ao quadrado, né? Ó. B ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é menos 144. Fica 49 mais 576. Dá 625. 625 é um número legal, porque tem que tirar a raiz quadrada, né? Quanto é a raiz quadrada de 625? 25. Então fica x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ó. Menos 7, mais ou menos 25 sobre 2. Menos 7 mais 25 sobre 2, e o outro é menos 7 menos 25 sobre 2. Tá bom? Então uma raiz vai dar 9 e a outra raiz vai dar menos 16. O x pode dar menos 16? Não, que ele é um lado, não pode ser negativo. Então eu desprezo essa raiz. Qual é a minha resposta? X igual a 9. Tá legal? Bota uma foto aí, que não dá tempo de eu para vocês copiarem, não. Beleza? Só que eu vou mostrar um jeito mais fácil de fazer isso. Quem não sabe a equação do segundo grau, espero que ninguém vá para a prova sem saber. Pelo amor de Deus. Bhaskara é muito importante. Tá legal? Mas tem um jeito de eu fazer essa questão usando um pouquinho de lógica, sem precisar fazer tanto cálculo, porque o tempo é importante, né, pessoal, na prova? Você imagina o tempo que você pede para fazer essa conta aí. Dá uns 4 minutos. Quem for prático, leva 2 minutos. Mas quem for mais demorado, leva 4, 5 minutos. Tá certo? Então, olha aqui, ó. O jeito legal que eu pensei em fazer essa questão. Lá em cima eu quero pegar x vezes x mais 7. Oh, meu Deus do céu, aqui está atrapalhando. Ó, o jeito que eu pensei, ó. X vezes x mais 7 tem que dar 144, não tem? Eu tenho que pensar em dois números, ó, que quando eu multiplico dá quanto? 144. Beleza. Olha o que eu vou fazer então, ó. Para dar 144,
Quebre o 144 em dois números. Aí é só você fazer assim, ó. Quanto é 144 dividido por 1? Quanto é 144 dividido por 1? Então, eu posso dizer que 1 vezes 144 dá 144? Pode ou não pode? Quanto é 144 dividido por 2? 72. Eu posso dizer que 72 vezes 2 dá 144? Olha que eu estou querendo encontrar dois números, ó, que quando eu multiplico dá 144. Um é o x, o outro é o x mais 7. X mais 7 não é 7 a mais do que o x, né, pessoal? A diferença dele não é de 7 unidades? Beleza, então eu tenho que encontrar dois números que quando eu multiplico dá 144. Mas um é 7 a mais do que o outro. Tá ligado aí? Então vamos lá. Eu posso então dizer que o 144 é 1 vezes 144. Ou eu posso dizer que o 144 é 2 vezes 72. Quanto é 144 dividido por 3? 48. Então pode ser 3 vezes 48. 144 dividido por 4. 36, ó. Pode ser 4 vezes 36. Pode ser 6 vezes 24. Pode ser 8 vezes 18. E pode ser 9 vezes 16. Ou ainda pode ser 12 vezes 12. São as possibilidades que tem para dar 144. Mas tu lembra que a diferença é de 7 unidades? Se for 1 e 144, a diferença é muito mais do que 7. Qual é desses daí o que a diferença entre os dois números é 7 unidades? É o 9 vezes 16, ó. Então matei a questão. O x é 9. Não é x vezes x mais 7? O x é o 9. O x mais 7 é o 16. Então meu x vale quanto? 9. Beleza? Não usei a fórmula de Bhaskara. Eu só raciocinei, pensei na lógica, em dois números que multiplicando desse 144. É claro que 144 é um número grande, então teve várias possibilidades, né? Mas a possibilidade que deu 7 unidades de diferença foi quanto? 9 vezes 16. Tá legal, pessoal? Vou fazer só mais uma questão, tá, galera? Ó, eu sei que o tempo já se esgotou, mas hoje foi muito puxado, né? Nosso amigo André ali vai segurar só um pouquinho menos de tempo. Olha aí, ó, a segunda questão. Essa questão eu vou fazer de um jeito bem legal. Foi do Enem também, ó. A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, ou seja, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou um bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares. Pessoal, grifa aí, dimensões lineares. Linear é cada comprimento, largura, cada dimensão vai reduzir quanto? 20%. Galera, pensa o seguinte, ó, reduzir 20% é ficar com quantos por cento do que tinha? Pensa. Reduzir 20% é ficar com quantos por cento do que tinha? 80%, porque eu tinha 100%. O meu todo sempre é 100%. Então, quando eu reduzo 20%, eu fico com quanto? 80%. Eu fico com 0,8 vezes o que eu tinha. Tá claro, pessoal? Beleza. Aí ele pergunta assim, ó, sabendo que uma peça possuía base retangular, cujos lados mediam 30 e 15. A base era 30, a altura era 15. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em quantos por cento? Ou seja, se era 30 por 15 e cada qual diminuiu 20%, a nova área diminuiu quantos por cento em relação à área original? Aí o cara fica pensando, tem que fazer tanta conta aí, né? Eu tenho que pegar o 30, diminuir 20% de 30, diminuir, pegar o 15, também fazer isso, né? Ver quanto é que dá, depois comparar, fazer uma regra de 3 para comparar qual foi a área que ficou, né? É um monte de conta, mas tem uma conta muito rápida que você pode fazer aí, ó, de cabeça. Presta atenção. A área não é base vezes altura? Então eu tenho que multiplicar duas dimensões, não tenho? Então pense comigo, ó. Eu não quero nem saber se era 30 ou se era 15 ou quanto era, não me interessa quanto era. Me interessa só uma coisa importante. Cada qual diminuiu 20%. Então pense comigo. Se uma coisa diminui 20%, ela fica quanto? 80%. Quanto é 80%? 0,8. 0,80, que é a mesma coisa que 0,8. Então o que vai acontecer, ó? A largura vai multiplicar por 0,8, porque ela vai ficar 80%. O comprimento vai multiplicar por 0,8. Então, se tu multiplicar uma coisa por 0,8,
e a outra também por 0,8, quanto é 0,8 vezes 0,8? 0,64. De 100, baixou para 0,64. Então, baixou quanto? De 100 para 64, baixou quanto? 36%, letra C de casa. Vale, ia ser tanta conta que eu ia fazer. Olha como é que eu fiz, ó. Eu fiz assim, ó. Presta atenção. Retângulo, base vezes altura, tá vendo? Cada dimensão não vai diminuir 20%? Se vai diminuir 20%, quer dizer que vai ficar quanto? 80% do que era. E quanto é 80%? 0,8. Então, o meu A vai multiplicar por 0,8. E o meu B também vai multiplicar por 0,8. O meu A vai multiplicar por 0,8. E o meu H, né? O H vai multiplicar por 0,8. Quanto é 0,8 vezes 0,8? 0,64. Então, a nova área vai ser 0,64 vezes a antiga área. Tudo bem? A área depois vai ser 0,64 vezes a área antes. Pessoal, multiplicar uma coisa por 0,64, quer dizer que ela ficou 64%, não foi não? Ela ficou 64%. Mas a pergunta não é quanto ela ficou, é quanto diminuiu. Se eu tinha 100 e baixei para 64, diminuiu quanto? Então, diminuiu exatamente 100% menos 64%. Diminuiu 36%. Não é muito mais fácil não fazer assim? Então, é só você se ligar que aquela proporção da área, o que acontece com o lado, acontece ao quadrado com a área. Se as duas dimensões reduziram 20%, eu tenho que pegar esse 0,8, né, que foi o que ficou cada um, e elevar ao quadrado. Deu 0,64. Só que cuidado, ele perguntou quanto foi que reduziu. De 1 para 0,64, reduziu 36. Se eu fosse fazer do outro jeito, olha o tanto de conta que eu ia fazer, ó. Eu ia pegar o 30 vezes 15, ia dar 450 a área. A área original. Aí ia pegar o 30 e ia diminuir 20%. Ó. 30 menos 20% de 30. 30 menos 6, 24. Depois pegava o lado do 15. Ó. 15 menos 20% de 15. 15 menos 3, 12. Agora eu vou multiplicar o 24 pelo 12 para calcular a nova área. Ó. 24 vezes 12, 288. Agora eu tinha que saber quantos por cento diminuiu. Ou seja, de 450 para 288, diminuiu quantos por cento? Aí eu fazia assim, ó. 450 menos 288 dá 162. Só que eu quero saber isso aí, quantos por cento? Então eu fazia 162 de 450 vezes 100. 36%. Olha o tanto de cálculo. Enquanto que era só fazer assim, ó. Diminuiu 20, ficou 0,8. Diminuiu 20, ficou 0,8. 0,8 vezes 0,8, 0,64. Para 100, 36. Acabou. Tá legal? Não é mais fácil? Queridos, grande prazer aqui sempre estar com vocês, dar essa aula para vocês. Tem muita coisa aí no slide, tem 10 questões comentadas, tá? É muito importante esse começo, você bota na cabeça que área é fácil, é decorar que tudo veio de base vezes altura sobre 2, de base vezes altura, inclusive a circunferência, né? E aí as questões a gente vai, vocês olhem lá no site, né? No nosso portal, e vão tentando entender as soluções de cada questão dessa, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Professor André, você.